Sempre nos surge aquela dúvida: será que eu estou fazendo a vontade de Deus? E quais seriam as consequências se por um momento eu resolvesse fazer a minha própria vontade? Será que realmente eu preciso fazer tudo que Deus deseja? Nós vamos refletir um pouco sobre isso hoje no Bate-Papo Cristão. A paz do Senhor a todos, eu sou Anderson Rigobello e mais um Bate-Papo Cristão está começando. E no vídeo de hoje nós vamos comentar justamente sobre isso. Será que eu preciso sempre fazer a vontade de Deus? E como o título do vídeo nos diz, você, nós precisamos permanecer aonde Deus quer que nós estejamos. É verdade a questão de orar para saber a vontade de Deus? E se você então gosta de aprender sobre a palavra de Deus, quer ficar mais perto de Deus, crescer no conhecimento da palavra, no conhecimento teológico, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, venha todo domingo participar com a nossa comunidade dos vídeos aqui no YouTube, diariamente nas nossas redes sociais, aonde nós trocamos experiências, trocamos devocionais, versículos, para que o nosso dia seja na presença de Deus. E muito bem, então iniciando o nosso bate-papo de hoje, sim, nós temos que estar onde Deus quer que nós estejamos, nós temos que fazer a vontade de Deus, a nossa vontade tem que ser agradar a Deus, a vontade de Deus antes dos nossos desejos pessoais. Quando esse vídeo sair, eu vou colocar nas redes sociais um pequeno testemunho meu sobre isso, então nos acompanhe lá para você poder ouvir, que vai ser um complemento aqui do vídeo. Mas muitos dizem que eu preciso orar para estar próximo a Deus, para poder ouvir e entender, e também ler a palavra de Deus, o que infelizmente hoje poucos fazem. Nós temos que estar sensíveis à palavra de Deus, sermos obedientes e nos colocarmos diante daquilo que Deus quer. Como exemplo, vamos ao livro de Atos, no capítulo de número 8, do versículo de número 26 ao versículo de número 40, que nos diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-nor de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Então, do versículo 26 e 27, nós começamos a ver uma ordem de Deus para Filipe. Embora nós vejamos na Bíblia que Deus muitas vezes aparecia para os homens que ele queria usar ou enviava anjos, nesse caso de Filipe já havia ocorrido o Pentecostes. Os discípulos de Jesus, os apóstolos, já haviam sido batizados com o Espírito Santo. Filipe, então, ouve a voz de Deus, o encaminhando, assim como fez com Abraão, não dizendo o propósito. Filipe não sabia o que iria fazer, só sabia para onde ele precisava ir. Abraão, nós vemos que sabia que precisava sair, tinha uma ordem de Deus para sair de onde ele estava, mas não sabia para onde. Filipe sabia para onde, mas não sabia para quê. Versículo 28. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse:
entende tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Então, quando Felipe chega ao local, é que o Espírito Santo coloca em seu coração o que fazer. Havia um eunuco etíope que estava lendo as profecias e estava voltando de Jerusalém, aonde tinha ido adorar a Deus. Só que ele estava lendo e não entendia o significado daquilo que ele estava lendo. Tudo que nós fazemos quando nós fazemos na direção de Deus tem um propósito. Nós nunca estamos no local que Deus nos coloca por acaso, sem utilidade. Nós só precisamos aprender a ouvir e a entender o que Deus quer para a nossa vida. Ouvir e entender o que nós precisamos fazer. Porque aí as coisas se tornam mais simples de nós colocarmos em prática, de nós entendermos e obedecermos a palavra de Deus. Versículo 33. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Felipe, disse, rogo-te, quem diz isto? O profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, ele anunciou a Jesus. E aí é interessante, porque esse eunuco ele estava tão sedento de entender o que ele lia, que a primeira pessoa que apareceu aos olhos humanos na frente dele, ele perguntou sobre as Escrituras Sagradas. E quando nós estamos sedentos de algo que nós não conhecemos, de algo que nós não entendemos, nós saímos perguntando para qualquer um. E essa pessoa, se mal instruída na palavra, caso seja um crente, ou mal intencionada, caso seja guiada pelo inimigo, pode acabar com a nossa vida espiritual, pode acabar com a nossa vida com Deus, pode direcionar de uma forma errada aquela alma. Mais um motivo para que nós estejamos bem com Deus e sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque aí nós vamos saber identificar que há uma alma sedenta por Jesus ali e aproveitar a oportunidade que Deus nos coloca próximo a ela para falar do verdadeiro Evangelho. Versículo 36. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água e disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Felipe, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Se nós lermos o versículo seguinte, após o batismo do eunuco, Deus transporta Felipe para um outro lugar. O que significa isso? Tem pessoas que vão aparecer nas nossas vidas. Tem lugares por onde nós vamos passar que são temporários, porque nós precisamos cumprir uma missão. Precisamos cumprir o desejo que Deus tem para uma determinada pessoa, um determinado local, um determinado grupo de pessoas que está naquele local. Mais ou menos como Deus queria fazer com Nínive, quando ele envia Jonas a pregar, e Jonas se recusa. Deus tinha um propósito para aquela cidade, e queria usar o profeta Jonas, mas Jonas queria Deus só para ele, não tinha entendido o propósito da misericórdia de Deus para com os povos, inclusive o povo de Israel, e inclusive ele mesmo, Jonas. E quando nós
não ouvimos ou quando nós desobedecemos a palavra de Deus, nós podemos terminar como Jonas, não fisicamente na barriga de um grande peixe, mas mortos, soterrados, sufocados espiritualmente. Quantos não têm o chamado de Deus para um ministério lindo, mas o egoísmo, o egocentrismo, os interesses obscuros, até colocados por pessoas mal intencionadas, mal direcionadas, matam esse ministério. Nós temos que permanecer firmes diante da vontade de Deus, diante desse Deus todo-poderoso que nós temos. Fazer a vontade de Deus é o melhor para a nossa vida. Desejar, ouvir, entender e executar a voz de Deus conforme a sua vontade é a melhor vontade que nós podemos ter. Muito bem, irmãos, mais um Bate-Papo Cristão vai ficando por aqui. Deixe nos comentários a sua opinião sobre isso, experiências que você teve. A sua opinião é muito importante para que a nossa comunidade tenha um verdadeiro bate-papo sobre a palavra de Deus, sobre testemunhos e experiências da nossa vida com Deus. Eu não faço o Bate-Papo Cristão sozinho, preciso muito do apoio de vocês, por isso eu peço o comentário de vocês, peço que você compartilhe esse vídeo no seu grupo da igreja, no seu grupo da família, para uma pessoa em específico que você sabe que tem o chamado de Deus, mas que talvez esteja não entendendo como ouvir e como executar esse chamado. Deixe o seu like também se você gostou desse vídeo, para que o YouTube entenda que o conteúdo daqui é bom, é edificante, para que ele possa levar esse conteúdo a mais pessoas e também possa comunicar a você cada vez que sair um vídeo novo aqui, e também ofereça para você mais conteúdo de qualidade sobre a palavra de Deus e sobre teologia. Vamos ficando por aqui até o nosso próximo encontro. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Até a próxima.